vacinas, elas passam por, vamos pensar assim, em uma escada de 5 degraus. O primeiro degrau seria o teste pré-clínico, que é quando a vacina é desenvolvida em laboratório, qual técnica que eu vou usar, depois a gente vai falar das técnicas, mas qual técnica que eu quero empregar para poder desenvolver essa vacina. Vou fazer alguns testes em cobaias em laboratório, ratinho, porquinho da Índia. Essa fase de testes pré-clínicos. Em geral, essa fase aí leva em torno de 2 a 5 anos, na fase de pesquisas laboratoriais. Passada essa fase, aí eu vou fazer agora, eu tenho autorização para poder fazer o teste da vacina em seres humanos. Vencida a fase pré-clínica, eu vou para as 3 fases de testes em humanos. Fase 1, fase 2, fase 3. As 2 primeiras fases de testes clínicos, basicamente, é para poder testar as 2 primeiras de testes clínicos em humanos. É para testar a segurança da vacina, quais os efeitos colaterais dela, qual é o esquema posológico, é uma dose, repito, daqui a 30 dias. Depois que eu cumprir essas 2 etapas, eu tenho autorização para poder passar para a fase 3 de testes clínicos, que é quando eu vou vacinar uma grande população e vou comparar essa população ao longo de um tempo com uma população que não foi vacinada. Depois que eu tiver os dados da fase 3 de testes clínicos, eu vou apresentar esses dados para as agências reguladoras para conseguir a liberação do uso da vacina. A liberação para o uso da vacina em massa. Por causa de todos esses cuidados que têm que ser tomados para desenvolver uma vacina, as vacinas elas costumam custar muito dinheiro e elas levam vários anos entre o início do desenvolvimento e as campanhas de aplicação em massa, de vacinação em massa. Na média, como eu falei, a gente leva 2 a 5 anos para a fase de pesquisas e testes laboratoriais. Quando a gente entra na fase 1 de testes clínicos em humanos, você leva aí mais ou menos mais 1 a 2 anos. Na fase 2 de testes clínicos em seres humanos, você vai levar mais 2 a 3 anos. Na fase 3 de testes clínicos em humanos, você vai levar, em geral, 2 a 4 anos. Aí já deu mais de 5 anos. E mais, essa é a média. E mais 1 a 2 anos, depois que você concluir todas as etapas, você vai levar mais ou menos 1 a 2 anos para que aqueles dados sejam submetidos a uma revisão criteriosa por parte das agências reguladoras e ter a aprovação final. É por causa de todos esses cuidados que cercam as vacinas que, no final desse percurso inteiro, para você ter uma vacina boa, segura e eficaz, ela vai custar, em média, 500 milhões de dólares e vai levar, em média, 10 anos para ser desenvolvida. Entenda que colocar mais dinheiro nesse processo não diminui o tempo, porque algumas etapas não tem como você fazer em um tempo reduzido. Eu não tenho como acompanhar a conversão sorológica de uma certa população em 5 anos, em 6 meses. A vacina para hepatite B, por exemplo, quando você aplica ela em recém-nascidos, 10 anos depois, ela só manteve a proteção dela em 37%. Ou seja, o esquema que a gente tem de vacina para hepatite B hoje em dia, ela não dá cobertura para você a vida inteira. Então, como que eu vou saber por quanto tempo que essa vacina que eles estão apresentando vai produzir defesa? Eu tomo essa vacina agora, eu tenho que tomar outra daqui a 6 meses? Você não sabe, porque não se passaram 6 meses de acompanhamento. Eu tomo essa vacina agora e tenho que tomar outra daqui a 5 anos? Eu não sei, não passaram 5 anos de acompanhamento. Se eu tomar essa vacina aqui agora, eu tenho algum risco de desenvolver alguma doença, alguma neuropatia mais tarde? Ela aumenta meu risco para câncer em 5 anos? Eu não sei, eu não tenho dados de acompanhamento de uma população com essa vacina depois de 5 anos. Ou seja, existem dados que, infelizmente, só o tempo vai te dar. Eu não vou conseguir botar lá mais 500 milhões de dólares para fazer 5 anos passarem em um mês. Essa máquina não existe ainda. Então, todas as pesquisas que estão sendo feitas com vacinas para o Covid, se elas forem cumprir essas etapas com um mínimo de decência, elas vão levar pelo menos 4 a 5 anos por baixo para poder estar pronta no mercado para vacinação em massa. Como que você vai tornar obrigatório algo que não foi testado ainda? Ou seja, não importa se eu investir mais dinheiro em vez de testar em 100 mil, 200 mil, 500 mil, até mesmo 1 milhão de pessoas. Existem efeitos colaterais que somente o tempo é que vai poder dar esse registro. E eu não sei se daqui 5 anos eu vou ter lá uma paraplegia, algum problema no sistema nervoso central, ou até mesmo o desenvolvimento de um câncer, se eu não esperar os 5 anos, é isso?
Então, por causa de todos esses critérios de segurança que têm que ser avaliados, é que você tem que esperar um certo tempo. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, como é que eu vou dizer, ó, toma essa vacina aqui, Betete, ela é absolutamente segura e eficaz, tá? Qual o risco de eu ter alguma complicação dela, potencialmente grave ou incômoda, queda de cabelo, minha unha vai esfarelar, meus dentes vão ficar moles? Qual a chance que tem de acontecer alguma coisa errada dentro de um ano, depois que eu tomar essa vacina? Você tem esses dados aí? Não. Não, você não tem, porque um ano não passou. Qual é a chance que eu tenho de desenvolver câncer no fígado? Sei lá, uma coisa maluca, de desenvolver uma neuropatia e ficar cego por causa dessa vacina no intervalo de 5 anos. Então, eu não tenho essa informação porque 5 anos não passaram. Como que você vai conseguir liberar uma vacina dentro de padrões mínimos de segurança que levam em torno de 5 a 10 anos para serem cumpridos e você vai fazer isso em 6 meses? Quem que vai responder isso? Pois é, né? A resposta para isso já está dada. Não, você não vai. Né? E você não tem como obrigar pessoas a fazerem isso. Isso é uma medida nazista. Isso é uma coisa nazista. Isso é nível Hitler. É de um horror tão absurdo um governador eleito pelo voto popular ameaçar a população de que ele vai obrigá-la a tomar uma vacina que qualquer, não precisa ser médico, qualquer pessoa minimamente letrada que lê um pouquinho sabe que essa vacina não cumpriu todos os critérios e padrões de segurança e eficácia. E o que passa na cabeça de um cidadão desse para poder se envaidecer todo e satisfazer as exigências ególatras do espírito dele, colocar outras pessoas em risco? É uma Estamos salvando vidas. O Estado de São Paulo está fazendo a sua parte, estamos salvando vidas. Sim, Hitler mandava um monte de crianças, mulheres, idosos e gestantes para dentro de um forno lá, dizendo que ele estava melhorando a Alemanha. Isso não fazia Hitler certo. Stalin mandou um monte de gente lá para a ilha Nazino para morrer de fome e se autocanibalizar, porque ele estava programando uma Rússia melhor. Mais de 1 milhão de pessoas morreram no horror comunista do Holodomor, de fome. Milhões de pessoas, dezenas de milhões de pessoas morreram no comunismo maldito de Mao Tse Tung na China, de fome, porque Mao Tse Tung estava transformando a China num país melhor. Então, esse papo de que você vai transformar, lutando pela vida, eu estou transformando São Paulo num estado melhor, se você não está cumprindo critérios, atendendo a critérios rigorosos de saúde, segurança, eficácia, eu lamento, você não está fazendo nada disso, você deve estar sofrendo de algum transtorno aí, se autoiludindo, um surto de psicopatia psicopática, parece que o cara está agindo como se ele fosse um psicopata, porque ele vai colocar vidas de outras pessoas em risco. Isso é desumano, isso é cruel, isso é um absurdo. Isso viola Declaração de Helsinki, viola o que foi dito no julgamento de Nuremberg, viola direitos humanos universais, viola a nossa própria Constituição. Está lá no artigo 96, dizendo que saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. A saúde é um dever do Estado. Tudo bem, eu não concordo muito com esse 196 não, mas ele está lá na Constituição. Se a saúde é um dever do Estado, como que o Estado vai me obrigar a fazer alguma coisa que pode roubar minha saúde? Vocês estão doidos?